Foi uma época que eu estava trabalhando numa ONG, que eu atendia 540 crianças por semana, contando histórias. E cada semana eu tinha que contar uma história diferente, isso durante o ano todo. Então, assim, tinham turmas de 4 turmas por dia. E eu tinha que sempre trazer uma história nova. Então foi um momento que assim eu me vi muito mergulhada na literatura infantil, porque eu tinha que sempre ter histórias novas e ao mesmo tempo pegar essas histórias e transformar numa contação, né? Não era só ler e eu tinha que transformá-la numa contação de história, eu tinha que fazer uma releitura daquelas histórias. Então eu acho que esse universo do ficou muito forte para mim. E eu acho que me deu muita vontade de contar, mesmo que eu acho que no livro eu tenho a sensação, né? Acho que talvez vocês lendo poderiam me falar se sim ou não, mas como se eu estivesse contando uma história. Eu acho que eu escrevo mais como contadora de história do que como escritora. Fico imaginando quem vai contar para os filhos, ou mesmo quem vai ler para, né? Mas eu imagino isso como se tivesse alguém contando essa história. Lá. Que página que é essa capa aí, Bel? Então é o Grito de Joana. É a página em que ela entra na máquina de lavar. E olha, tô aqui pensando como que uma pessoa grita. Como representar um grito, uma boca gritando de uma menina que tá presa, desesperada, dentro de uma máquina de lavar. Eu acho que aparece até as amígdalas dela, né? Que ela grita muito. Eu acho que deve ser desesperador. Aí depois aqui a ideia é jogar o desenho para dentro do Photoshop e aí trabalhar ela dentro da máquina de lavar. Eu fiz mais ou menos aqui a boca, que aí depois eu vou trabalhar em cima, mas que a ideia é parecer um grito desesperador. Aí depois vocês vão ver, né, acrescentando cores, mas é mais para ter aqui, pra gente ter o esboço, que aí depois a gente continua o trabalho com a mesa digitalizadora. Sempre gostei de brincar, minha mãe é artista plástica, então a arte sempre esteve muito envolvida na minha vida em todas as categorias, então sempre desenhei, sempre pintei, sempre tive contato, mas não ilustrava, não desenhava. Eu acho que eu comecei a ilustrar porque eu estava muito ansiosa para ver qual que era a cara desses personagens, como que seria esse Kaori, como seria uma Marmota, como seria a Joana. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha um traço, que eu acho isso muito legal, né, também, que eu acho que dentro da ilustração você não precisa ter a perfeição, você pode ter a sua particularidade. Então, assim, eu não precisava ter, sabe, desenhar ela perfeitamente, mas eu precisava da expressão, eu precisava dar movimento. Então, assim, eu acho que eu tô muito no início de uma viagem, mas que está sendo maravilhosa. Eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu acho que foi na raça, fiz curso, pesquisei possibilidades, aprendi a trabalhar com a mesa digitalizadora, que era uma coisa muito nova, eu aprendi para esse trabalho e que já estou dominando. Então, assim, foi um processo bem de mergulho mesmo. E eu tô começando essa viagem, quero continuar aí conhecendo vários lugares. Minha mesinha digitalizadora. Comprei ela até para esse trabalho. Não trabalhava com mesa digitalizadora. Essa eu acho que é uma das mais simples. Tô trabalhando assim, aprendendo e ao mesmo tempo me virando com ela, desenhando aqui. Mas ela me ajudou muito porque melhora a qualidade para uma impressão futuramente, né? Então a ideia é começar com o desenho,
Aí eu jogo o desenho pro computador e eu refaço todo o desenho, os brushes, que tem, são os pincéis, né? Hoje em dia tem pincéis incríveis, maravilhosos, que igual ao lápis, igual um pincel, então assim, é uma infinidade. E aí eu repasso todo o desenho como se fosse um lápis no computador para não ter perigo na hora de passar para uma gráfica, né? De manter a qualidade. Então vamos lá, porque agora é a fase Photoshop. Esse processo de aprendizado, o primeiro que surgiu na pandemia, né? Que eu acho que já foi num momento em que a gente teve que ficar recluso, né? Então acho que foi uma imersão até não só artisticamente como de ver as suas capacidades. Eu acho que isso em qualquer coisa que o ser humano faz, né, tanto no esporte, tanto na arte, de superação, de capacidade do que aonde você pode chegar. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê como nós temos N possibilidades, quando a gente tem um desejo, lógico, eu acho que assim, tem gente que tem mais talento, tem gente, mas eu acho que quando tem um desejo, um investimento, a gente vê como a gente é capaz. Processo, né, desse processo de descoberta da ilustração, de superação, né, de você ver que você consegue, me faz lembrar uma vez que eu fui, que um amigo meu me chamou para escalar, e já tinha escalado uma vez, mas um lugar, uma parede pequena, e a gente foi num lugar um pouco maior. E eu lembro que no meio da escalada eu falei, não consigo mais. Aí ele falou, vai, eu tô te segurando. Eu falei, não consigo. Ele falou, vai, tô te segurando. Eu falei, não consigo. E ele falou, vai, eu tô te segurando, respira, calma, espera um pouco, te acalma e continua. E aí eu acho que foi o que eu fiz, dei uma respirada e continuei. E aí aquele obstáculo parece que fiz assim, eu consegui. E aí cheguei até o final e na hora ele falou, e aí? Eu falo, calma, calma, calma que eu preciso viver esse momento. Que, nossa, eu me emocionei disso, de assim, eu cheguei. Foi difícil, achei que não fosse rolar, mas eu superei. E eu acho que essa sensação é maravilhosa. E eu acho que essa sensação com o livro, eu tive essa mesma sensação com o livro. Eu não imaginei que algumas coisas, que eu fosse chegar onde eu cheguei. Eu acho que eu tenho muito que aprender. É uma coisa que eu quero agora investir forte na ilustração. Começar a pensar em novos trabalhos, até porque eu já tenho algumas histórias contadas. Mas eu quero me surpreender comigo. E o mais legal é que não tem idade. Eu acho que a gente pode se surpreender com a gente sempre. Tô aqui contornando o desenho que eu fiz, que aí é um pincel muito legal, que é o Classic dos brushes do Photoshop. São os pincéis que aí ele imita um lápis, parece realmente um grafite. Aí eu uso um cinza mais escuro e aí depois fazendo todo o contorno, né? Até as posições que vão mais fácil para você fazer o contorno. Eu gosto de deixar ele bem fechado todo o desenho para depois jogar uma base dentro de cor, que futuramente depois aí eu vou usar. Eu optei nesse livro trabalhar muito com aquarela. Pensando na nossa representatividade aqui do Brasil, que é linda, eu acho a nossa mistura maravilhosa, surgiu a Joana. E a Joana surgiu depois do texto já tá pronto. Então, eu acho que a figura não tem nada a ver com a história dela, com as dificuldades dela. Eu acho que tudo que passa aqui, toda criança passa. Eu acho que eu passei. Eu acho que a gente sempre tem esse desejo muito forte de querer pertencer, né, a um grupo. Então a gente, por querer pertencer, a gente acha que para pertencer a gente precisa ser igual e pelo contrário, nós somos diferentes, nós somos esquisitos e isso é lindo. Eu acho que quanto mais esquisito,
mais único nós somos, né? E eu acho que a gente agrega a esse grupo muito mais do que se todos fôssemos iguais. Então é isso, é daí que surge essa personagem, Joana, acompanhada dos seus bichinhos de estimação. A Joana está acompanhada dos seus bichinhos de estimação, que é o marmota e o caolho. O caolho é o gato, né, que tem aí um problema no olho. E logo nessa época que eu criei o caolho, surgiu um gatinho na minha casa, abandonado. E, bom, foi uma longa história, mas acabou que a gente adotou esse gatinho. Não era essa a intenção, mas acabou que a gente se apaixona. E ele foi crescendo e teve o dia que ele saiu pra conhecer as redondezas. Estava crescendo, né, virando adolescente. E no dia seguinte ele voltou meio caolho. E eu falei, meu Deus, é um presságio. E aí eu até fui correndo olhar no livro qual que tinha sido o olho que eu tinha desenhado do caolho na história e qual tinha sido o olho que ele voltou caolho. Assim, ele voltou caolho, mas eu levei na veterinária, cuidei do caolho e o olho dele voltou ao normal, então nada grave. Mas eu achei sensacional essa semelhança. O mistério das meias perdidas. Bom, acho que na sua casa também as meias devem se perder, né? Acho que na casa de todos. Afinal, em casa, isso também acontecia. Até a hora de guardar as meias era sempre assim, tipo, ai, vai você. Não, vai você. Porque juntar as meias era algo muito problemático, porque nem sempre a gente conseguia juntar todas as meias. E aí, esse mistério pairava no ar, até que um dia minha mãe falou, Isabel, eu sei o que acontece com as meias. Eu falei, é? Ela falou, é a máquina. Eu vi a máquina comendo a meia. Falei, sensacional, é a máquina. Então, nada mais do que a máquina ser um portal dessas meias. E elas vão pra onde? Vocês querem saber? Tem que ler o livro. E pensando nas outras cores que foram, eu pensei numa roupa, tinha pensado numa roupa laranja, que aí eu vou continuar aqui porque é a continuidade da outra página. Mas como ela tá dentro da máquina de lavar, ela já perdeu o chapéu. E aí eu vou jogar algumas meias em volta. Opa, gostei disso. Umas meias em volta, como se tivesse assim, misturando tudo. E de repente uma aquarela no fundo, que é para dar esse ar meio de... Botou tudo, sabe? Na máquina de lavar e ela começou a trabalhar. Enfim, esquisitice é uma palavra que a gente leva pro pejorativo, né? Ser esquisito. Eu acho que o esquisito é aquele que talvez não esteja dentro dos padrões. Mas a esquisitice às vezes está na simplicidade de não querer de repente se incluir numa situação, de ser uma pessoa que tem seu próprio universo, seu próprio mundo. A esquisitice tá na essência de cada um, né? Eu acho que todo mundo tem as suas esquisitices. Eu acho que essa é a grande questão. E que talvez a gente não respeite a nossa esquisitice. Porque no fundo as pessoas, o todo, não respeita as nossas esquisitices, mas cada um tem a sua. E eu acho que nesse livro é isso que eu quero ressaltar. O respeito, descobrir a nossa esquisitice e respeitar a nossa esquisitice. A história que eu vou contar é de uma menina chamada Joana. Muito legal e muito bacana. Essa menina dos cabelos
encaracolados, gostava muito de brincar. E a brincadeira que ela mais gostava era a brincadeira de se arrumar. Conheci o ateliê Casa das Ideias, eu cheguei em Floripa e estava procurando parcerias. É muito difícil trabalhar sozinho, não só pelas dificuldades também acho que até econômicas, mas eu acho que é de criação. Eu acho que tem o artista, os outros artistas têm muito a agregar, né? E aí eu vim aqui, bati na porta e conheci a Silvana, que me recebeu super bem, a gente conversou muito e eu acho que as ideias artísticas bateram muito e daí começou a nossa parceria. Mas ninguém podia escutar. Tô aqui nesse espaço lindo, por sinal, tô filmando, que eu acho que virou um dos meus espaços de trabalho, que adoro esse lugar, a TV Casa das Ideias. E eu acho que as pessoas, os trabalhos dos artistas, eles vêm para agregar, né? Eu acho que existe um complemento, e eu acho que esse trabalho que a gente fez foi muito legal, porque tem uma hora que você tem dificuldade de uma coisa, e o outro tem um outro olhar, ele te encaminha para uma outra situação. Então eu acho muito importante as parcerias, eu acho que elas te fazem crescer, elas fazem crescer um trabalho artístico, né? Até porque eu acho que a arte ela tá acima de qualquer indivíduo, né? A ideia é que é a obra final e às vezes para essa obra precisam ter muitos olhares, muitas mãos. Então foi bem legal, foi bem importante. Eu acho que é uma parceria aí que a gente tenta trazer coisas novas, né? Pensar no fazer artístico sempre da melhor forma possível. Foi quando Joana lembrou do seu sonho e do trole que dizia: às vezes o que mais descombina, mais combinado está. E repetiu em voz alta: o que é esquisito, diferente está. O que é diferente, único será. Chegaram os livros. Última caixa. Preparado para ver os livros. Finalmente chegaram. Fresquinhos. Acabados de sair da gráfica. Ai, que demais! O mistério das meias perdidas.